Manipulação de resultados. A cada momento, um novo fato, um novo jogador, um novo clube. Quantos jogadores estão envolvidos? Gostaríamos de trazer só destaque de coisas boas no futebol, mas não é bem assim. Sampaio Corrêa continua fazendo seus preparativos já finais para o confronto diante do Guarani. O Bugre Campineiro, só a vitória interessa. Eles por lá não deixam ou não falam de outro resultado que não seja a vitória. Não deixam por menos. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, seu joinha é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e faça os seus comentários. Pois é, meus amigos, queria falar aqui do Sampaio Corrêa, mas a gente tem que falar também de outro assunto, que é a manipulação de resultados. Aí jogadores que foram arrolados desde o ano passado, investigados, a investigação continua, penalidade máxima, o Ministério Público continua e parece que esse novelo é muito maior do que a gente imaginava. Alguns clubes grandes, Fluminense, Santos, todos já estão aí, né, com jogadores que estão sendo investigados e está vindo à tona muita coisa. Há quem diga que futebol do Brasil pode parar. Teve jornalista que já falou e depois veio para a rede social dizendo o seguinte: não falei que o futebol brasileiro ia parar, mas as investigações elas continuam, elas precisam continuar. E os jogadores culpados com os aliciadores merecem ser punidos, a bem do futebol. Porque, minha galera, a gente tem que saber aqui o seguinte, tem que dizer que não são as casas de apostas, são aqueles que querem se dar bem com as apostas. E aí, como eles procuram as casas para apostar, querem ganhar, né? Para você ganhar, você fica desesperado, ganhar quantia alta. É aquela velha história do dinheiro fácil, né? Que nem todo mundo quer ganhar, mas muitos querem sim meter a mão para sair sempre com a vantagem. E isso tem gerado o aliciamento de muitos jogadores, muitos têm a mente muito fraca e acabam não imaginando que é 50 mil, que é 70 mil para uma carreira de um atleta profissional. Acabar jogando pelo ralo a sua carreira. Recentemente agora, isso atualizado no início desse conteúdo há 50 minutos atrás, por volta das 14 horas e alguma coisa, aí chega aqui Operação Penalidade Máxima. Veja quem são os jogadores acusados de todos os jogos suspeitos de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Aqui diz o seguinte: na última terça 9, o Ministério Público de Goiás divulgou que denunciou 16 pessoas a justificar por envolvimento em fraudes para manipular os resultados de 13 partidas de futebol. 13 partidas de futebol. A Operação Penalidade Máxima, jogos suspeitos de manipulação de resultados. 8 jogos do Campeonato Brasileiro Série A de 2022, um jogo da Série B 2022, 4 de campeonatos estaduais de 2023. Esquema de apostas futebol. A denúncia aponta para uma atuação especializada que envolvia o aliciamento e cooptação de jogadores profissionais para garantir a ocorrência de eventos específicos em partidas oficiais de futebol. Em troca, os jogadores recebiam contrapartida financeira. O grupo criminoso utilizava contatos de terceiros para aumentar seus lucros, ocultar benefícios reais e contava com intermediários para identificar, recrutar e entrar em contato com jogadores dispostos a participar das corrupções.
Veja a que ponto chegamos, né? Os jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima, entre eles estão o zagueiro Eduardo Balmer, que foi afastado preventivamente pelo Santos, diante dos novos desdobramentos revelados na Operação Penalidade Máxima. Além dele, jogadores como Gabriel Tota, do Ipiranga do Rio Grande do Sul, Vitor Ramon, da Chapecoense, Igor Cariús, do Sport, Paulo Miranda, Juventude, Fernando Neto, São Bernardo e Matheus Gomes, do Sergipe. A denúncia inclui ainda 9 pessoas entre apostadores e membros da organização: Bruno Lopes de Moura, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luiz Felipe Rodrigues de Castro, Vitor Yamazaki Fernandes, Zildo Peixoto Neto, Tiago Chambó Andrade, Romário Hugo dos Santos, William de Oliveira Souza, Pedro Gama dos Santos Júnior. Ao todo são detalhados 23 atos criminosos ocorridos durante as partidas, nos quais os jogadores se comprometeram a cometer faltas para receber cartões amarelos, cometer pênaltis, entre outros. O objetivo da organização criminosa era realizar apostas nos resultados e eventos induzidos, visando obter lucros significativos. A Operação Penalidade Máxima 2, essa já é a segunda, é um desdobramento da Operação Penalidade Máxima que foi deflagrada em fevereiro de 2023. Essa nova fase resultou na apresentação de denúncia já recebida pelo Poder Judiciário com acusações de integrar organização criminosa e corrupção no âmbito esportivo. A nova fase da operação investiga a conduta do grupo criminoso em 13 jogos entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023. Vamos ver quais são esses jogos? São os seguintes: Palmeiras e Juventude, Série A, Juventude e Fortaleza, Série A, ou Palmeiras e Juventude no dia 10 de setembro do ano passado. Juventude e Fortaleza no dia 17 também de setembro. Ceará e Cuiabá, Série A, dia 16 de outubro do ano passado. Sport Operário do Paraná, Série B, dia 28 de outubro de 2022. Goiás e Juventude pela Série A, no dia 5 de 11 de 2022. Bragantino e América Mineiro, Série A, no dia 5 de novembro de 2022. Santos e Avaí pela Série A, no dia 5 de 11 de 2022. Botafogo e Santos pela Série A, no dia 10 de novembro de 2022. Palmeiras e Cuiabá pela Série A, no dia 6 de 11 de 2022, Bragantino e Portuguesa, Campeonato Paulista, no dia 21 de janeiro de 2022, é 22? Sim, 23 já, hein? 23. Aí tivemos Guarani e Portuguesa, Campeonato Paulista, 8 de fevereiro de 2023, Bento Gonçalves e Novo Hamburgo, Campeonato Gaúcho, no dia 11 de fevereiro de 2023. Caxias do Sul e São Luís, do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho, no dia 12 de fevereiro também, 2023. Meu amigo, é muita coisa, é muita coisa. De acordo com o comunicado da assessoria de imprensa do Ministério Público de Goiás, denúncia foi assinada por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e da Promotoria de Combate ao Crime Organizado, como resultado da Operação Penalidade Máxima 2. A denúncia aponta para uma atuação especializada que envolvia o aliciamento e cooptação de jogadores profissionais para garantir a ocorrência de eventos específicos em partidas oficiais de futebol. Em troca, os jogadores recebiam contrapartida financeira. O grupo criminoso realizava apostas esportivas de alto valor em casas especializadas, como a www.bet365.com e www.betano.com. Além disso, o grupo utilizava contas de terceiros para aumentar seus lucros. Imagino que eles iam quebrar as casas de aposta, iriam quebrar as casas de apostas. E tem muito mais, tem muita investigação que ainda vem pela frente, outros nomes vão surgir, e a gente só espera que a justiça julgue e puna definitivamente os envolvidos. Porque dessa forma, com muita corrupção no país, né, muita corrupção, aliás, esse país é uma verdadeira brincadeira, né? Mas agora partiu para o futebol. E aí, jogadores, atletas, verdadeiros atletas profissionais, não podem nem dar ouvido para uma situação dessa magnitude, dessa natureza, desse tamanho.
né? Atleta profissional tem que pensar que ele é muito maior para ganhar 70 mil reais, 100 mil reais, que o vale, R$1 milhão. Não poderia, ele vai ganhar muito mais isso no futuro. Então não pode acabar com uma carreira que pode ser vitoriosa, se ainda não é vitoriosa, por conta de aliciamento de verdadeiros criminosos, né, que atuam no submundo do futebol. É vida que segue. A gente tem que trazer informação aqui para você, que é do nosso canal Laércio Costa Narrador. Minha galera, agora vamos falar de Sampaio Corrêa. A Bolívia querida fechando treinamentos nesta quarta-feira. O último treinamento que acontece aqui em São Luís, no Sampaio. Nesta quinta-feira a equipe já segue com destino a Campinas, onde vai jogar diante do Guarani. Esse jogo programado para as 17 horas do próximo sábado, dia 13, e o canal vai acompanhar aqui para você em todas as suas emoções. O time do Sampaio Corrêa, o professor tem dúvidas quanto à equipe que vai lançar em campo. Isto porque tem muita gente no departamento médico o departamento médico já vetou. Eles vão permanecer no departamento médico. Trouxemos inclusive a participação no conteúdo anterior falando sobre isso. E o Pimentinha, que não vai seguir com a delegação, e também o comandante de ataque Ítalo. E aí o professor tem aquelas peças que também nós já citamos à sua disposição. Aí sim ele vai fazer uma equipe que espero seja uma equipe bem equilibrada para esse confronto diante do Guarani lá em Campinas. Lá também o Guarani fecha portões. O Guarani também não deixa a imprensa entrar. Desde que começou a vetarem a participação da imprensa nos treinamentos, começou pela pandemia, você se recorda? Lá na pandemia, lá atrás, a imprensa não pode entrar para acompanhar, porque tal, tem aí a pandemia e tem que estar todo mundo de máscara, protegido, fecharam os treinamentos. Daí para cá, a liberação é muito pouca, é mínima para a imprensa. A nossa participação lá dentro para acompanhar, para saber o que está acontecendo, não para divulgar coisas que não nos interessam ou para tentar descobrir a fórmula de jogo do Sampaio ou de qualquer outra equipe que o valha. Acontece que a gente precisa fazer o nosso trabalho e não é só aqui. As equipes, de uma forma geral, no país inteiro, têm fechado os treinamentos. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Sampaio Corrêa tem fechado treinamentos, não tem dado certo. Ganhou apenas um jogo aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas é o clube que quer assim. E a gente respeita a decisão da comissão técnica, a decisão da diretoria do Sampaio Corrêa em trabalhar mais reservadamente, desde que nos municie, claro, com as informações que a gente possa passar essas informações ao nosso torcedor, ao nosso seguidor aqui no canal e para todo o torcedor maranhense e brasileiro de uma forma geral. Mas essa prática não é só aqui. O Guarani, nesse exato momento, também acontece a mesma coisa. Não abre, ninguém dá informações. Você já divulga que o jogador não vai para o jogo em cima da hora, praticamente. Então as informações elas ficam muito picotadas a respeito. Ainda bem que o departamento médico do Sampaio Corrêa atualizou já no início da semana os jogadores do departamento médico, aqueles que estão, inclusive o Fábio tem uma lesão grau 2, ele não vai ter como atuar, vai ficar um pouco mais de tempo esperando, e aqueles outros jogadores que também estão machucados, eles vão permanecer no departamento médico. Então, Sampaio Corrêa, o professor Márcio Fernandes já sabe que não vai poder contar aí com esses jogadores. E lá na frente, por opção de desgaste, inclusive, os jogadores do Sampaio Corrêa, que não vão jogar, o Pimentinha e o Ítalo, mas tem opções aí para o professor Márcio Fernandes. A todo momento chegando informações aqui, ver qual é a informação que está chegando aqui. Há jogadores, né, que continuam. Aquele lance de manipulação de resultados. Aliciador procura jogador, fala aí, cara, tudo bem? Em que eu posso ajudar? Não, sinto muito, não posso falar, procuro meu assessor de imprensa ou a Ascom do clube. Quer dizer, essa aí foi uma resposta curta e grossa aqui, mas isso é um assunto que a gente vai abordar depois em outro momento. Só porque chegou essa notícia agora aqui para nós. E a gente fica assim o tempo todo aqui gravando o conteúdo, mas monitorando as informações que estão chegando. Então, minha galera, vamos aguardar o Sampaio Corrêa, treinamento final no CT José Carlos Macieira nesta quarta-feira e o embarque do Sampaio acontecendo nesta quinta-feira, já para Campinas, onde deve fazer um treinamento também, ainda pelo menos um treinamento
lá em solo paulista, para então a gente trazer aí o que é que o professor está imaginando, por quem ele vai se definir, se é que a gente vai conseguir pescar alguma informação nesse sentido. Em contrapartida, o time do Guarani também continua trabalhando firme, trabalhando forte, e a gente vai mais uma vez com a galera lá da Rádio Central Esportiva, Jornal de Esportes, o Anderson, hoje com a participação do Semedo e também do Wellington Reis, que vai trazer aqui as informações do Guarani. Vamos lá ver esse bate-papo dessa moçada aí do esporte, inclusive falando muito do Sampaio Corrêa. A gente te convida aqui para acompanhar. Melo, a preparação do time que joga em casa no próximo sábado para voltar a vencer no campeonato, Washington. Pois não, é isso mesmo, né, Anderson Rodrigues? A preparação visando aí o jogo do próximo sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa, né? A Bolívia querida, a bola vai rolar às 5 da tarde no Estádio Brinco de Ouro. Após 2 derrotas consecutivas, não existe outra alternativa, né, Anderson? A não ser conquistar aí os 3 pontos para retomar aí a campanha inicial, né? Onde o Guarani emplacou 3 vitórias consecutivas, deixou o torcedor feliz da vida, mas essas 2 derrotas realmente acabaram fazendo com que o torcedor ficasse um tanto que desconfiado, né? Em relação à atuação, à participação do time, qual será, né, a campanha do Guarani neste Campeonato Brasileiro. Se o time, qual será o papel, né? Se vai disputar as primeiras colocações ou então vai ficar aí numa situação intermediária no meio da tabela ou ainda lutar única e exclusivamente contra o rebaixamento. Então, esse jogo aí contra o Sampaio Corrêa, pelo que o time irá apresentar em campo, se conseguir aí um resultado convincente, uma vitória, fará com que o torcedor possa novamente acreditar aí que o Guarani terá condições de conquistar aí o acesso à Série A do ano que vem. E falando rapidamente aqui dos sócios, viu, Anderson? Então faltam 244, né? Para atingirmos 3.000 sócios adimplentes para que o Guarani possa aí realizar o sorteio das 10 camisas autografadas. E também os ingressos, né, para o jogo contra o Sampaio Corrêa. O Guarani acabou anunciando de forma oficial pela manhã que os ingressos já estão sendo vendidos de forma online, né? Pelo site ingressosa.com. As bilheterias do Estádio Brinco de Ouro, viu, Anderson, estarão abertas apenas na sexta-feira, né? Das 9 da manhã às 6 da tarde e no sábado, dia do jogo, a partir das 9 horas da manhã até o horário da partida. Os preços não mudaram, hein? São aqueles mesmos praticados desde o primeiro jogo contra o Avaí. Ou seja, R$60 a inteira, R$30 a meia entrada, né? Nos setores do tobogã inferior, cabeceira sul, vitalícias e visitantes. Ingressos de meia entrada, eles só serão adquiridos de forma física, né? Nas bilheterias do Estádio Brinco de Ouro, mediante a apresentação do comprovante para direito de meia entrada. Ou seja, não tem aquela promoção com a camisa do Guarani, o torcedor terá direito à meia entrada. Ele terá que apresentar lá a carteira de estudante ou de aposentado, PCD, professores da rede pública e sócios do clube. E crianças de até 12 anos, com acompanhante, com o responsável, a entrada é gratuita. Pelo fato, né, de ser aí um sábado, 5 horas da tarde, eu vou apostar aqui que tenhamos aí um público de cerca de 5.000 torcedores, viu, Anderson, para Guarani e Sampaio Corrêa, porque o apoio do torcedor é fundamental, mesmo porque em casa o Guarani ainda tem 100% de aproveitamento, né? Foram apenas 2 jogos, vitórias contra o Avaí 4-1 e 1-0 diante do Ituano, viu, Anderson? Tá certo. Agora, realmente, né, Melo, pelo menos, né, 5.000 torcedores, o que eu acho pouco ainda, sabe? Acompanhando o futebol de outros times em outros estados, a gente vê cidades menores, coloca muito mais público nos seus estádios,
porque deu 5 mil, realmente, pra gente aqui 5 mil tá bom, mas eu não vejo assim não, Semedo, eu acho pouco. Mas infelizmente é a nossa realidade, né, Anderson? Infelizmente, infelizmente é a nossa realidade. É a nossa realidade hoje desse momento, né, dos clubes, porque a gente vê o público melhorar bastante, mas já teve tantos mil, já teve, mas numa fase só decisiva. Mas eu acho que o torcedor do Guarani tem motivos para poder apoiar o Guarani. Tudo bem, o Guarani não fez 2 últimas partidas boas, o Guarani caiu de produção, mas se você for ver o Guarani, vamos pensar, o Guarani teve 5 jogos, correto, Washington? Isso, exatamente, Semedo. Foram 3 jogos fora e 2 em casa. É isso que eu queria chegar. Se você for pegar, o Guarani fez 3 jogos fora de casa, certo? O Guarani tem 3 pontos conquistados e 9 disputados fora de casa. Se você for colocar, fazendo, eu estou dizendo da média, naquilo que eu bato muito no Campeonato Brasileiro, a regularidade, Anderson. Então o Guarani tem 1 ponto conquistado fora de casa em cada jogo. Se você for dividir isso, correto? Sim. Em casa, ele tem 6 pontos disputados. Eu acho excelente. 100%. Se você for se basear na regularidade, o Guarani está bem, o Guarani está dentro da margem. Ele disputou 15 pontos, ele tem 9 ganhos. Ele tem mais que 60% né, de aproveitamento. Isso é o que vai fazer com o Guarani, não agora, eu não acho que essa partida contra o Sampaio Corrêa seja divisor de água nenhum. Nem para cima, nem para baixo. Mas o Guarani conquistando a vitória, além de voltar a vencer no campeonato, mas eu gostaria muito que o Guarani voltasse a vencer. Nesse jogo, nesse momento do campeonato, eu não queria ver o Guarani jogando mal e ganhando. Eu queria ver o Guarani jogando, principalmente em relação às 2 últimas partidas, nem que for por 1-0, mas que o futebol dele voltasse, pelo menos melhorasse em relação aos 2 últimos jogos. Aquilo que jogou contra o Ceará, né? Para mim, já estaria até acima da média, pode ser um pouco menos até, mas que ele conquistasse primeiro a vitória, que é importante, mas que ele evoluísse dentro do seu quadro técnico, daquilo que nós vimos nas últimas 2 partidas. E aí a vitória é consequência disso. A vitória vindo, o Guarani vai estar dentro daquela regularidade que eu bato muito bem posicionado, gente. Muito bem posicionado. É que assim, as 2 últimas partidas, o Guarani foi tão mal que nos deixou uma impressão muito ruim. Não foi pelo resultado. O resultado na regularidade do campeonato está dentro da média. Dentro do esperado, até um pouco acima do esperado. Até um pouquinho acima do esperado. Né? Mas porque é muito difícil você vencer todas em casa. Ele já venceu 2 e é muito difícil você conquistar pontos fora de casa. Ele de 3 jogos, ele trouxe 1 ponto em cada jogo, se você for dividir isso. Então calma, gente, calma. Eu só queria ver o Guarani de novo com a alegria de jogar dentro do campo. Então essa moçada, ela faz exatamente, né, o comentário a respeito do que o Guarani começou logo o Guarani no princípio do campeonato, e depois aquilo que não aconteceu, né? Não aconteceu, que foi o time dar sequência das vitórias. E isso preocupa, porque são 2 derrotas consecutivas, né? E isso aí já abala um pouquinho a estrutura do próprio torcedor. Aí você já acha, obviamente, que o time não presta mais, o time caiu muito de rendimento, mas é mais ou menos isso que tem acontecido, que acontece na verdade, né? Mas é assim com todas as equipes, né? Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está embaixo. Quem dera que o Sampaio Corrêa tivesse conseguido as 3 vitórias, porque aí já estaria com 9 pontos, né? E o Sampaio conseguiu 2 empates. E 2 empates é pior do que você perder e ganhar, né? Então você ganha uma, empata outra, aí sim, aí você estaria muito bem. Mas se você só vem perdendo e empatando, aí parece que o ponto nunca vai somando, né? Nunca soma. Porque ao invés de você ganhar 3 pontos, você perde 2 pontos a cada empate. É mais ou menos essa configuração. Mas minha torcida então é isso, vamos aguardar. Sampaio Corrêa e Guarani, jogão de bola que o canal vai transmitir para você. Bruno Mendes ainda é o problema, é o grande jogador ali dessa moçada, é o Bruno Mendes, que tem problemas ainda no departamento médico, que só deve se pronunciar nesta quinta ou sexta-feira, se o jogador vai ter condições ou não. Se for na sexta-feira, ele não teria nem tempo para ajustar a parte física.
pode ser que ele fique realmente resguardado pelo Guarani para o confronto diante da Macaca. Ponte Preta, que eles dizem, é um campeonato à parte. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.